Neemias capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Interessante que a cidade de Jerusalém ela foi conquistada pelo rei Davi, que a transformou em uma capital política e religiosa. Enquanto duraram os reinos de Davi e de Salomão, o povo da aliança esteve muito unido num só reino, com a capital em Jerusalém. Naquele tempo era uma cidade, a Jerusalém naquele tempo, hoje também é, mas naquele tempo era mais gloriosa que hoje. Não que hoje a cidade não seja gloriosa, é também gloriosa. Mas naquela época a cidade de Jerusalém era uma cidade muito gloriosa. Mas depois da morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em duas partes. Quando as tribos do norte resolveram se rebelar contra o governo de Jerusalém, daí surgiram, os reinos de Israel, ao norte de Judá e ao sul de Judá. Ambos os reinos falharam em guardar os mandamentos do Senhor. O reino de Israel foi o primeiro a cair com a sua capital, em Samaria, em 722 a.C. Os assírios conquistaram o reino do norte e exilaram o povo. Segundo Reis 17 fala sobre isso. Séculos depois, o mesmo também aconteceu com o reino de Judá, entre 605 e 586 a.C. O exército da Babilônia, sob a liderança do rei Nabucodonosor, marchou contra o reino do sul e conquistou Jerusalém. Por causa de sua infidelidade ao Senhor Jesus, o reino de Judá ele foi arrasado. Jerusalém foi invadida, saqueada, destruída, e a maior parte do seu povo foi levado cativo. A partir daí, então, teve início um longo período chamado cativeiro na Babilônia, porque eles foram cativos na Babilônia, foram presos na Babilônia. Então foi cativeiro da Babilônia. E Jerusalém ficou praticamente abandonada em ruínas. E ninguém quis reconstruir os muros de Jerusalém, ninguém quis reconstruir. Durante o período do cativeiro, o poder do governo do maior império do mundo conhecido passou os babilônios para os persas. Tudo isso, claro, que ocorreu de acordo com o plano de Deus. O novo grande imperador era o rei Ciro, a quem Deus usou como instrumento em sua mão para permitir que o seu povo finalmente retornasse a Jerusalém. Em cerca de 539 a.C., o primeiro grupo de exilados retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo e restabelecer um novo calendário nacional na cidade de Judá. Esdras capítulo 1, a versículo 6 fala sobre isso. Mais tarde, aproximadamente 458 a.C., Esdras, que é o da Bíblia também, liderou um segundo grupo. Todos queriam reconstruir Jerusalém, todos queriam construir o muro, mas não conseguiam, não deixavam de fazer isso. Então Esdras foi o que liderou o segundo grupo. E finalmente, em 445 a.C., ocorreu o terceiro retorno dos exilados para a construção do muro de Jerusalém. Surgiu um profeta chamado Neemias. Então o que acontece? Neemias, ele pede para reconstruir os muros de Jerusalém. Portanto, ele usou Neemias. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes I. Neemias, ele era, como vou dizer, o garçom. Era ele que servia ao rei. Era ele que servia o vinho ao rei. Então, antes do rei, tomar o vinho, o Neemias tomava primeiro. Porque se o vinho tivesse envenenado, quem ia morrer não ia ser o rei. Quem ia morrer ia ser o profeta Neemias.
Então, para você ter uma ideia, que responsabilidade Neemias tinha naquele reino. Que Neemias era o copeiro. O copeiro, a função do copeiro na época era servir ao rei. Então Neemias ele é responsável em cuidar do rei, em preservar a vida do rei, porque tinham muitas pessoas do reinado ali que queriam matar o rei, porque se o rei fosse morto, outro rei entraria no lugar dele. Então muitos estão querendo ali tomar lugar do rei, mas Neemias estava ali para protegê-lo. Então a Bíblia diz que Neemias recebeu notícias sobre a situação de abandono que Jerusalém enfrentava. Os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos, né? E seus portões estavam queimados. Então Neemias ficou profundamente triste. Neemias ficou profundamente triste, chorou, né? Interessante que depois que ele ficou triste, ele chorou. Depois que ele chorou, ele orou. Olha só o que Neemias fez. Neemias ele não reclamou com Jesus que tinha feito isso. Neemias ele não reclamou. Ele nunca falou, Jesus, você é ocupado por ter feito isso. Ele não falou isso. Neemias ele não reclamou. Neemias não blasfemou contra Jesus. O que Neemias fez? Neemias ele ficou triste, porque ele soube da notícia, né, que Jerusalém tinha sido destruída e os portões de Jerusalém estavam todos queimados. Então, o que aconteceu? Neemias ele ficou profundamente triste, mas o que ele fez? Ele orou e jejuou ao Senhor. Então, se você está triste hoje, tem que derrubar o muro para reconstruir. Então, como você vai reconstruir o seu muro? Como você vai fazer para reconstruir o seu muro? Olha, Gil, meu muro para reconstruir é a minha saúde. Meu muro para reconstruir é a minha família. Meu muro para reconstruir, né, meu lar, meu trabalho. Qual é o muro? Qual é a dificuldade que você está tendo? Então a palavra de Deus fala que Neemias ele orou e jejuou o Senhor a esse respeito. Isso aconteceu no final do século 446 a.C. Cerca de 4 meses depois, o rei persa notou a tristeza de Neemias. O rei Artaxerxes I olhou para Neemias e viu que Neemias estava triste. Então o rei Artaxerxes perguntou: que motivo, Neemias, você está triste? O rei gostava de Neemias. Então o rei ele tinha uma gratidão a Neemias. Ele queria pagar Neemias que o Neemias estava fazendo por ele, né? Então Jesus te pergunta nessa noite: qual é o seu pedido para você reconstruir esse muro? Você quer reconstruir o muro? Quero. Coloca aqui embaixo qual é o seu pedido, se você quiser. É a minha saúde. Meu pedido é a minha vida espiritual. O meu pedido é eu estou desempregado, quero um trabalho. O meu pedido é a minha família que não está servindo ao Senhor, eu quero que a minha família sirva ao Senhor. O texto bíblico diz que Neemias orou ao Senhor e em seguida solicitou permissão ao rei. Ele não foi para Jerusalém sem a permissão do rei. Você não consegue construir o seu muro da sua casa se você não pedir a permissão de Jesus. Neemias pediu permissão ao rei. Neemias entrou no palácio do rei, se ajoelhou perante o rei e falou: eu quero pedir a permissão ao rei do Senhor para retornar a ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. Sabe o que é isso? Sabe o que é pedir permissão ao rei? É respeito. Porque o rei, na época, até hoje, o rei ele é uma autoridade. É ele que manda no palácio. É ele que manda nas pessoas que estão em volta, ao redor, dentro do palácio. É o rei que manda. Então Neemias tinha um respeito grande ao rei. O rei tinha uma confiança grande em Neemias. Então o pedido de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém era complicado. Você acha que para reconstruir um muro novamente é fácil? Não é fácil não. E você vai ter que quebrar esse muro para reconstruir outro muro, porque Jerusalém na época estava em pecado. Por isso que os muros foram destruídos. Por isso que os portões de Jerusalém eles foram queimados. Qual é o seu muro? Qual é o seu portão que você quer reconstruir?
que Neemias, o pedido de Neemias era para reconstruir os muros de Jerusalém, mas era complicado. Em primeiro lugar, naquela época, os muros e os portões eram símbolos da força e da estabilidade de uma cidade. É a primeira dificuldade que o profeta Neemias iria ter. Os persas não queriam que aquele muro fosse reconstruído, nem os portões também. Então, essa é a primeira dificuldade que Neemias ia encontrar. A segunda dificuldade, né? Porque se fosse reconstruído os muros de o portão de Jerusalém, os muros também, parece que ia aborrecer o imperador persa. Era uma série de ameaças à vida. Isso explica o temor de Neemias quando o rei Artaxerxes I questionou sobre o semblante triste de Neemias. Que Neemias estava triste porque ele sabia que as dificuldades que ele ia passar. Que ele sabia que nem ia chegar lá e ia começar a chamar o pessoal. Não é assim não. É muita coisa infiltrada. Então, para você reconstruir sua vida hoje, você vai ter que largar muita coisa. Você tem que deixar muita coisa para trás. Muita coisa que você colocava na frente de Jesus, você vai ter que deixar para trás. Colocar Jesus na frente e suas coisas para trás. Que muitas pessoas colocam as coisas materiais na frente de Jesus lá atrás. Só coloca Jesus em primeiro plano na hora que está com dificuldade. Na hora que está com dificuldade, ai meu Deus, tem misericórdia, lembra de Jesus. As pessoas lembram de Jesus só na hora da dificuldade. Na hora que está tudo bom, ninguém lembra. Mas na hora que está passando dificuldade, sufoco, aí lembra. Aí vai lembrar de Jesus. Por isso que o sermão de Neemias era triste por isso. Que ele sabia que a dificuldade queria pegar. Então, olha só, o imperador que derrubou os muros e os portões, pediu permissão a ele para reconstruir os muros dessa cidade que foi conquistada e ainda pediu financiamento e a reconstrução. Certamente era algo muito perigoso que Neemias estava enfrentando. Neemias estava mexendo com pessoas perigosíssimas da época ali. Porque a boa mão de Deus é comigo. Então, para você reconstruir o seu muro, para você colocar o seu muro aí reconstruído, para você tirar esse muro da ruína, tirar esse portão queimado, você tem que reconhecer que é a boa mão de Deus que está te ajudando. E Neemias, ele reconhecia isso. Neemias, ele reconheceu e falou, é a boa mão de Deus que está me ajudando. Olha só, que forte essa frase, né? É a grande mão de Deus que está, né, me ajudando. Neemias 2,8 fala isso. Além disso, né, quando Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, ele também precisou enfrentar, como eu falei, muita oposição. Mas toda oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém fracassou. Os opositores foram derrotados não pelos méritos estratégicos de Neemias, mas porque Deus frustrou os desígnios dos inimigos. Neemias 4,15 fala sobre isso. Por fim, em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. 52 dias. Imagine quantos dias Neemias ficou fora da corte do rei lá. O rei lá preocupado com ele, que o rei gostava de Neemias, né? Tinha um amor muito grande por Neemias, porque ele era o copeiro dele. E estava sem um copeiro lá. Sem Neemias, e Neemias e Judá reconstruindo o muro. Tudo isso aconteceu por causa da soberana mão do Senhor. Então, para você reconstruir o seu muro, reconstruir o seu muro da sua casa, o muro do seu trabalho, reconstruir o muro da sua saúde, o muro da sua família, quantos dias você está levando para reconstruir? Neemias reconstruiu em 52 dias. Quantos dias está levando para você? Ah, já estou durando 3 meses. Ah, o meu já está durando já mais de 5 anos. O meu muro para reconstruir está difícil, está mais de 10 anos. Você tem que reconhecer que se você tem sua família hoje, se você tem a voz maravilhosa para cantar, afinação, se você tem uma família abençoada, reconheça que Jesus que te ajudou. Não é mérito seu, não. Mas Jesus te ajudou a reconstruir. E Neemias reconheceu. Ele falou, a boa mão de Deus me ajudou. Então a boa mão de Deus está ajudando você nessa hora
a reconstruir os seus muros. Então que você possa também confiar no Senhor também. Jesus está reconstruindo o seu muro. Eu não sei qual é o seu muro, não sei qual é a sua dificuldade. A Bíblia diz que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém juntamente com o povo. Olha só, Neemias reconstruiu o muro de Jerusalém sozinho não. Primeiro a ajuda de Deus para ajudar a reconstruir. E a ajuda do povo que ajudou a construir. Porque os muros de Jerusalém, eles tinham 500 metros, de 500 a 600 metros de diâmetro, por 80 metros de altura. Já pensou ter que reconstruir esses muros todos, colocar tudo em pé novamente? Olha só a luta que Neemias teve. Neemias que estava ali organizando tudo. Neemias que era o homem ali responsável para reconstruir aqueles muros. Mas ele sozinho não reconstruiu esses muros. Primeiro, a ajuda de Deus. E segundo lugar, a ajuda do povo. Então você que está me assistindo aí, para reconstruir esses muros, você tem que ter a ajuda de Deus e a ajuda dos irmãos da sua igreja. Os irmãos da sua igreja orando com você. Você tem a sua igreja, né? Ah, eu estou com um problema aí, como é que eu vou fazer? Peça ao seu pastor. Peça primeiro o pastor Jesus primeiro, depois peça ao seu pastor. Peça os irmãos da sua igreja para orar por você. Você tem grupo de WhatsApp, coloque seu problema no grupo de WhatsApp. Irmão, vou orar pela minha vida, né? Então, Neemias não conseguiu reconstruir esses muros sem a ajuda de Jesus em primeiro lugar e do povo. Então que você possa, primeiramente, colocar Jesus para reconstruir seu muro e o povo para ajudar em oração a reconstruir o seu muro. Que sem Jesus e sem a ajuda do povo você não consegue reconstruir esse muro de jeito nenhum. É muita oposição, inveja, olho grande, é muita coisa. Então, muitas vezes você não consegue reconstruir o muro da sua casa, do seu lar, muitas vezes por inveja, ciúmes, olho grande. Tudo isso coopera para você não conseguir a vitória. Amém?